Minha filha faleceu há 2 dias e meu genro disse: "Não quero você morando aqui, vá embora, pois minha nova mulher chega amanhã." Fiz exatamente o que ele pediu e fui embora, mas a pá de cal em cima do caixão da minha filha ainda estava fresca na minha memória. A terra úmida grudada nos meus sapatos e o eco das minhas próprias lágrimas parecia preencher cada canto da casa. Fazia apenas 2 dias. 48 horas desde que o mundo tinha perdido a cor, o som, o sentido. E ali estava ele, meu genro, Gilberto, com os braços cruzados sobre o peito e um olhar que cortava mais fundo que qualquer faca. "Não quero você morando aqui", ele disse, as palavras saindo sem o menor pingo de hesitação, como se estivesse simplesmente pedindo para eu tirar o lixo. "Vá embora. Minha nova mulher chega amanhã." Eu o encarei, a xícara de chá de camomila que eu mal tinha tocado tremendo na minha mão. O vapor subia e se dissipava no ar, assim como a última esperança que eu tinha de encontrar algum consolo naquele lugar. "Sua o quê?" A pergunta saiu num sopro, um fiapo de voz. "Você me ouviu, Dorotea?" Ele respondeu, evitando meu olhar, os olhos fixos num ponto qualquer da parede, como se até mesmo olhar para a mãe da sua falecida esposa fosse um esforço grande demais. "A vida continua. A Andressa está vindo morar comigo. E, francamente, não tem espaço para você aqui. Não seria apropriado." Apropriado. A palavra ficou pairando no ar, pesada e nojenta. Apropriado era ele ter chorado no enterro? Apropriado era ele ter segurado minha mão enquanto o padre falava sobre vida eterna? Apropriado era eu ter acreditado por um segundo que fosse que compartilhávamos a mesma dor, a dor de perder a minha Lorena, a sua esposa? Minha mão tremeu com mais força e a xícara bateu contra o pires, produzindo um som agudo que quebrou o silêncio tenso. Ele se encolheu, irritado com o barulho. Eu não tenho para onde ir, Gilberto", sussurrei, sentindo desespero começar a subir pela garganta, um nó apertado e amargo. "Esta casa, eu moro aqui há 40 anos. Vi minha filha crescer neste chão. E agora ela não está mais aqui, não é mesmo?" Ele rebateu, a crueldade em sua voz finalmente vindo à tona, nua e crua. "A casa é minha. Lorena me deixou tudo. Está no nome dela, o que significa que agora é meu. Então, por favor, facilite as coisas. Pegue suas coisas e vá embora." Ele se virou e saiu da cozinha, deixando-me sozinha com o chá frio e o coração em pedaços. Mas por baixo da dor, por baixo do choque, do luto avassalador, outra coisa começou a queimar. Uma brasa minúscula, quase apagada, que as palavras dele sopravam e alimentavam. Era uma raiva fria e cortante. Fui para o meu quarto, o mesmo quarto onde eu dormia desde que me mudei para aquela casa com o meu falecido marido, muito antes de Lorena nascer. Abri o guarda-roupa de madeira escura, o cheiro de lavanda e naftalina invadindo minhas narinas. Era o cheiro da minha vida inteira. Comecei a tirar as roupas, dobrando-as mecanicamente. Cada peça era uma memória. O vestido florido que usei no batizado de Lorena. O casaco de lã que ela me deu no meu último aniversário. Meus dedos pararam numa caixinha de veludo no fundo da gaveta. Abri. Lá dentro, fotos. Uma delas mostrava a Lorena, com seus 5 anos, usando um vestido de princesa amarelo, sorrindo um sorriso banguela para a câmera. Ao lado, eu, mais jovem, com os olhos brilhando de orgulho. Senti um soluço escapar, um som rasgado que eu tentei engolir. Coloquei a foto na mala. Houve passos no corredor. Era Gilberto. Ele parou na porta do meu quarto. "O que você pensa que está fazendo?" perguntou com um tom de voz afiado. "Arrumando minhas coisas, como você pediu", respondi, sem me interromper. "E isso aí? Isso não é seu.
Foi da minha sogra, mãe da Lorena. É da família, fica. A cômoda não era da mãe de Lorena. Tinha sido da minha mãe. Um presente de casamento que eu trouxe comigo para aquela casa. Minha filha amava aquela cômoda. Passava os dedinhos pelo entalho de flor quando era criança. Virei-me lentamente e o encarei. Esta cômoda foi da minha mãe, Gilberto. Veio comigo quando me mudei para cá. Ele deu de ombros, um gesto de desprezo. Não me interessa. Parece velha. Combina com a casa. Fica. Pegue apenas suas roupas e seus badulaques pessoais e ande logo com isso. A Andressa quer redecorar este quarto. Acha ele muito sombrio. Sombrio. O quarto onde eu criei a mulher que ele jurou amar para sempre era sombrio. A brasa dentro de mim virou uma pequena chama. Acenei com a cabeça, um movimento curto e controlado. Não adiantava discutir. Não agora. Voltei a arrumar a mala, sentindo os olhos dele queimando nas minhas costas, me vigiando como um carcereiro. Enquanto eu esvaziava as gavetas, minhas mãos encontraram um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Dentro, alguns documentos e uma carta. Era a carta que minha filha me escreveu quando decidiu se casar com Gilberto. Mãe, eu o amo tanto. Ele me faz sentir segura. Ele disse que vai cuidar de nós duas para sempre, aqui, na nossa casa. Amargura. A palavra se formou na minha boca. Cuidar de nós. Ele mal esperou o corpo dela esfriar para me expulsar e colocar outra no lugar dela, no quarto dela, na cama dela. E a casa? Ah, a casa. Ele sempre amou a casa. Mais do que amava minha filha, agora eu tinha certeza. Ele elogiava as janelas grandes, o jardim dos fundos que Lorena cuidava com tanto carinho, o piso de madeira que rangia de um jeito que contava histórias. Ele não via um lar, ele via um patrimônio, um prêmio que ele finalmente tinha conquistado. Terminei de arrumar as 2 malas que continham os fragmentos de uma vida inteira. Passei pela sala de estar. Sobre a lareira havia uma foto do casamento deles. Lorena estava linda, radiante. O sorriso dela poderia iluminar o mundo. Gilberto, ao seu lado, sorria também. Mas agora, olhando para aquela foto, eu via outra coisa no olhar dele. Não era amor. Era triunfo. Ele estava na porta da frente de braços cruzados novamente, batendo o pé com impaciência. Finalmente, ele murmurou. Já chamei um táxi para você. Não precisa. Eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Eu prefiro ir andando até o ponto de ônibus. Ele ergueu uma sobrancelha. Como quiser, menos um gasto para mim. Parei diante dele, na soleira da porta. Olhei para dentro uma última vez, para o corredor onde Lorena aprendeu a andar, para a escada onde ela tropeçou e ralou o joelho, para a cozinha de onde vinha o cheiro do bolo de fubá que ela tanto amava. Era como arrancar um pedaço de mim. Você vai se arrepender disso, Gilberto, eu disse em voz baixa, quase um segredo entre nós dois. Ele riu, uma risada curta, sem humor. Me arrepender de quê, Doroteia? De finalmente poder viver minha vida? De ter esta casa maravilhosa só para mim? Acho que não. Adeus. Ele fez um gesto para que eu saísse, como quem enxota um animal indesejado. Eu dei um passo para fora, para o ar frio da noite. A porta se fechou atrás de mim com um clique definitivo. O som da tranca sendo girado foi o ponto final. Fiquei ali parada na calçada, com as minhas 2 malas ao lado. A luz da sala se acendeu e a silhueta dele passou pela janela. Ele parecia estar dançando. Sozinho, comemorando a sua vitória. Ele achava que tinha ganhado. Ele achava que tinha tudo. A mulher nova a caminho, a casa que ele tanto cobiçava, livre de qualquer estorvo, livre de mim. Um sorriso fino, o primeiro em 2 dias, curvou meus lábios. Ele estava enganado, tão redondamente enganado. Ele não sabia de nada.
Ele não sabia que a maior fraqueza de um homem ambicioso é acreditar que já venceu a guerra quando a batalha mal começou. Ele não conhecia a força de uma mãe que perdeu tudo e que agora só tinha uma única coisa para se agarrar. Ele queria a casa. Ele teria a casa. Mas não do jeito que imaginava. Enquanto as luzes do castelo brilhavam na escuridão, eu dei as costas e comecei a caminhar, puxando minhas malas. Cada passo era uma promessa para minha Lorena. Ele pagaria. Ah, se pagaria. Meu nome é Doroteia, e fiz eles se arrependerem amargamente. A caminhada até o ponto de ônibus parecia durar uma eternidade. Cada passo na calçada irregular era um eco da minha vida se desfazendo. O ar da noite estava gelado, ou talvez o frio viesse de dentro de mim, um inverno que se instalou na minha alma no dia em que perdi Lorena, minha filha. Só de pensar no nome dela, uma onda de dor me atravessava, tão física que me fazia curvar. Ela era um doce. Não digo isso apenas por ser mãe. Lorena tinha uma luz própria, uma gentileza que desarmava qualquer um. Via o bem em todo mundo, mesmo quando ele não existia. E foi essa pureza que a tornou um alvo fácil para alguém como Gilberto. Lembro-me do dia em que ela o trouxe para casa pela primeira vez, uns 3 anos atrás. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, e o cheiro de refogado de alho e cebola pairava no ar. Lorena entrou com um sorriso que ia de orelha a orelha, segurando a mão dele. "Mãe, este é o Gilberto, meu namorado." Ele era charmoso, preciso admitir. Tinha um sorriso fácil, sabia fazer elogios na hora certa. "Dona Doroteia, que prazer conhecê-la. Lorena fala tanto da senhora, e o cheiro dessa comida está divino." Ele olhou ao redor, os olhos percorrendo a sala de estar, a sala de jantar, demorando-se nos detalhes. "Que casa linda e aconchegante vocês têm." Naquela época eu não via a cobiça nos olhos dele. Vi apenas um rapaz educado, encantado pela minha filha. E ela, coitada, estava nas nuvens. "Ele é perfeito, mãe, tão atencioso, tão carinhoso, ele me entende como ninguém." E eu acreditei, queria acreditar. Qual mãe não quer ver a filha feliz? Fechei os olhos para os pequenos sinais. Como ele sempre perguntava sobre as finanças da casa. "Essa casa deve valer uma fortuna hoje em dia, não é, dona Doroteia? Um terreno grande, bem localizado." Ou como ele sutilmente a afastava dos amigos antigos, dizendo que não eram boa companhia para ela. Ele a isolou, aos poucos, construindo um muro ao redor dela, onde só ele tinha a chave. O casamento foi rápido. Em menos de 1 ano já estavam casados. Ele insistiu numa cerimônia pequena, só para os mais íntimos, dizia. Hoje entendo que ele não queria que meus parentes ou amigos da família fizessem muitas perguntas. Ele se casou com ela, mas na verdade estava se casando com a casa, com a segurança que ela representava. Ele vinha de uma família humilde, sempre lutou com dificuldades financeiras e viu na minha filha, na nossa vida, um atalho para o sucesso que ele tanto almejava. Lorena me contou, semanas antes do acidente, que eles tinham tido uma discussão. Ela me ligou, a voz embargada. "Mãe, o Gilberto está estranho. Ele vive falando em vender a casa. Diz que poderíamos comprar um apartamento moderno, menor, e investir o dinheiro. Mas eu não quero sair daqui. Essa casa é a nossa história." "E o que você disse a ele, minha filha?" perguntei, sentindo um calafrio. Eu disse que não, que nunca venderia. Ele ficou furioso, disse que eu não tinha ambição, que eu era apegada demais ao passado. Ela fez uma pausa. "Às vezes, mãe, eu sinto que ele não me ama. Ele ama o que eu represento." Meu coração de mãe se apertou. "Por que você diz isso, meu amor?" Ele me pediu para colocar a casa no nome dele também. Disse que seria uma prova de amor e confiança, uma segurança para o nosso futuro. Gelei. "E o que você fez, Lorena?" "Eu não fiz.
Disse que pensaria. Mas eu não vou fazer isso, mãe. Eu não sou boba. Não, ela não era boba. Era boa demais, pura demais para entender a escuridão que se escondia por trás daquele sorriso perfeito. O acidente aconteceu 3 dias depois dessa conversa. Uma viagem de carro que eles iriam fazer para a serra no fim de semana. A polícia disse que um caminhão perdeu o freio na estrada. O carro deles foi atingido em cheio. Ele, que estava dirigindo, teve apenas alguns arranhões. Saiu andando. Minha filha, que estava no banco do carona, não teve a mesma sorte. No hospital, enquanto esperávamos a notícia que eu já sabia que viria, ele chorava nos meus braços. Eu não pude fazer nada, Doroteia. Eu tentei, eu juro que tentei salvá-la. E eu, cega pela dor, o consolei. Abracei o assassino da felicidade da minha filha. Talvez não um assassino literal, mas ele matou o espírito dela muito antes do corpo se ir. Ele a enganou, a manipulou, a isolou. Ele queria casa, era só isso que importava. A morte de Lorena para ele não foi uma tragédia, foi a chave que abriu a porta do cofre. Ele pensou que tinha me enganado também. Pensou que eu era só uma velhinha frágil, perdida no luto que ele poderia descartar como um móvel antigo. E por um momento eu quase fui. O luto tem esse poder de nos paralisar, de nos roubar a força. Mas quando ele me disse para ir embora, para dar lugar à nova mulher, algo mudou. A dor não foi embora, mas a raiva lhe fez companhia. Uma raiva lúcida, afiada como vidro quebrado. Ele queria a casa, o palco de todos os seus planos. O lugar que ele cobiçou desde o primeiro momento. Ele achava que a vida dele estava ganha, que ele tinha enganado a todos e saído por cima. Mal sabia ele que o alicerce do seu castelo de cartas estava podre. Mal sabia ele que eu e Lorena tínhamos um segredinho. Um pequeno, delicioso segredo. Sentei-me no banco duro do ponto de ônibus, o vento balançando as minhas poucas mechas de cabelo branco. O ônibus demorou a chegar, e em cada minuto de espera, em vez de me afundar na tristeza, eu planejava. Relembrava cada detalhe, cada peça do quebra-cabeça. A casa, aquele lugar que ele tanto queria, que ele roubou da minha filha, seria a sua ruína. Ele pensava que era o rei em seu novo palácio. Mas o palácio era de areia, e a maré estava prestes a subir. Eu sorri no escuro, um sorriso que ninguém viu. A vingança, afinal, é um prato que se come frio. E o meu estava apenas começando a gelar. Eu não fui para a casa de uma amiga ou para um hotel barato. Fui para um lugar que era só meu, um segredo que eu guardava há anos. Um pequeno apartamento simples e arrumado, que comprei com o dinheiro da herança dos meus pais. Eu o mantinha alugado, mas o último inquilino tinha saído há 2 meses e eu estava adiando a procura por um novo. Parece que uma parte de mim sabia que eu precisaria de um refúgio. Enquanto Gilberto se esparramava no luxo de sua nova casa, eu me instalei no meu cantinho, com as 2 malas e as memórias da minha filha. Os primeiros dias foram silenciosos. Eu me permiti sentir a dor. Deixei as lágrimas virem sem lutar. Chorei pela minha Lorena, pela vida que ela não teve, pela felicidade que lhe foi roubada. Mas em meio ao luto, a chama da minha raiva continuava a arder, me aquecendo, me dando um propósito. Eu imaginava Gilberto e a tal Andressa na minha casa. Imaginava abrindo as gavetas da minha filha, experimentando seus perfumes, dormindo em sua cama. Imaginava Gilberto mostrando a casa para ela, o peido estofado de orgulho. É tudo nosso, meu amor, o futuro que eu te prometi. O pensamento me enojava, mas também me fortalecia. A arrogância dele era o combustível que eu precisava. No 5º dia recebi uma ligação. Era a dona Elvira, minha vizinha de porta há mais de 30 anos. Uma senhora curiosa, mas de bom coração. Doroteia, minha querida, como você está? Ela perguntou, a voz carregada de uma preocupação genuína. Estou indo, Elvira, um dia de cada vez, respondi, sentando-me na poltrona perto da janela. Eu sinto tanto, tanto pela nossa menina. Mas, Doroteia, eu preciso te contar. Aquele seu genro, ele não perdeu tempo, não é? O que ele fez, Elvira? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele apareceu com outra, uma moça toda pintada, que fala alto e ri de um jeito escandaloso.
Já estão mudando os móveis de lugar, minha filha. Tiraram as roseiras que a Lorena plantou com tanto amor perto da varanda. Disseram que dá muito trabalho. E ontem deram uma festa. Uma festa, Doroteia, com música alta até de madrugada. Você acredita numa coisa dessas? O corpo da Lorena mal esfriou na sepultura. Cada palavra dela era uma facada. As roseiras da minha filha. Mas eu respirei fundo, mantendo a calma. Eu acredito, Elvira. Acredito sim. Mas não se preocupe. Cada um colhe o que planta. É o que eu sempre digo. Ela concordou satisfeita. Bom, se precisar de qualquer coisa, me ligue, ouviu? Obrigada, Elvira. Vou ligar sim. Desliguei o telefone. Então era isso. Ele não estava apenas vivendo na casa. Ele estava ativamente apagando cada vestígio da minha filha, destruindo o jardim dela, dando festas. Era mais do que eu podia suportar. Era a hora. Peguei minha agenda antiga, de capa de couro gasta, e procurei por um número que eu não discava há quase um ano. Encontrei. Respirei fundo e disquei. Chamou 3 vezes antes de uma voz masculina e grave atender. Alô? Seu Alberto, é a Doroteia, inquilina da casa da Rua das Flores. Houve um silêncio do outro lado, seguido por uma voz mais suave. Doroteia? Que surpresa! Como você está, minha amiga? Fiquei sabendo da sua filha? Meus pêsamos. Sinto muitíssimo. Era uma moça de ouro. Seu Alberto era um velho amigo do meu falecido marido. Quando ele se mudou para o exterior há mais de 40 anos, ele não quis vender a casa que tinha herdado dos pais. Meu marido sugeriu alugá-la para nós. Fizemos um contrato de gaveta, baseado na confiança. E por 40 anos, nós fomos os inquilinos perfeitos. Pagamos o aluguel em dia, cuidamos da casa como se fosse nossa. E, para todos os efeitos, ela era. Era o nosso lar. Lorena nasceu e cresceu ali. Gilberto, e sua pressa e ganância, nunca pensou em investigar. Ele viu uma família morando no mesmo lugar por 4 décadas e simplesmente assumiu que a propriedade era nossa. Ele nunca viu uma escritura, um registro. Ele só viu o que queria ver. Obrigada, Alberto. Os dias não têm sido fáceis, eu disse a voz firme. Mas estou ligando por outro motivo. Eu não estou mais morando na casa. Não? O que aconteceu? Perguntou surpreso. Eu expliquei a situação. Contei sobre o comportamento de Gilberto, sobre ele ter me expulsado, sobre a nova mulher. Não precisei enfeitar a história. A verdade nua e crua já era horrível o suficiente. Do outro lado da linha, o silêncio de seu Alberto era pesado. Eu podia imaginá-lo, um senhor de 70 e poucos anos, de testa franzida e olhar severo, processando a informação. O canalha, ele rosnou. Ele te expulsou da casa que você cuidou por uma vida e acha que pode simplesmente tomar conta dela? Ele acha, Alberto. Ele pensa que a casa era da Lorena e com o falecimento dela passou a ser dele. Ouvi seu Alberto dar uma risada seca, sem humor algum. Ele pensa, não é? A ambição realmente cega as pessoas. E então, Doroteia, o que você quer que eu faça? Quer que eu coloque na rua hoje mesmo? A tentação era grande. Imaginar a polícia batendo na porta, arrastando Gilberto e sua nova namorada para fora no meio da noite. Mas não, seria rápido demais. Eu queria que ele saboreasse o desespero. Eu queria que ele sentisse o chão sumindo sob os pés, exatamente como eu senti. Não, Alberto, ainda não. Eu quero que você faça algo mais simples. O aluguel vence amanhã, não é? Sim, dia 10, como sempre. Então eu quero que você ligue para ele, amanhã, com a maior naturalidade do mundo, apenas para lembrá-lo de que o pagamento está vencido. Houve uma pausa. Então eu ouvi o som da compreensão na voz de seu Alberto, seguido por uma gargalhada genuína e alta. Ah, Doroteia, você sempre foi mais esperta que todos nós. É brilhante, é perfeito. Deixe comigo. Amanhã o reizinho vai receber uma ligação do verdadeiro dono do castelo. Só mais uma coisa, Alberto.
O valor do aluguel está um pouco defasado, não acha? Depois de tantos anos, acho que está na hora de um reajuste. Um bom reajuste, de acordo com o valor de mercado atual. A risada de seu Alberto ficou ainda mais alta. Oh, Doroteia, você é diabólica. Adorei. Considere feito. Vou fazer uma pesquisa agora mesmo. Amanhã, o Sr. Gilberto terá uma surpresa muito, muito desagradável. Vou te manter informado. Desliguei o telefone e um sentimento de paz me invadiu. Era a primeira vez que eu me senti em paz desde a morte de Lorena. Eu me levantei e fui até a cozinha preparar um chá. Enquanto a água esquentava, eu olhava pela janela do meu pequeno apartamento. A vida ali fora continuava. Carros passavam, pessoas caminhavam. Meu mundo tinha parado, mas o resto dele não. Agora, o mundo de Gilberto também estava prestes a sofrer um solavanco. Ele pensava que a vida dele estava ganha. Estava dando festas, arrancando as flores da minha filha, construindo o seu novo reino sobre a minha dor. Mas ele tinha cometido um erro fatal. Ele subestimou a dor de uma mãe e o amor de uma filha. Ele e Lorena tinham um segredo que os unia, mas eu e ela tínhamos um segredo muito mais poderoso. Um segredo de 40 anos, selado com amizade e confiança. A casa não era nossa, era alugada, e o aluguel estava vencido. No dia seguinte, por volta da hora do almoço, meu telefone tocou. Era seu Alberto. Eu atendi no primeiro toque, o coração batendo um pouco mais rápido. Uma mistura de ansiedade e expectativa. Doroteia, ele disse, e eu podia ouvir um sorriso em sua voz. Missão cumprida. E então? Perguntei, tentando manter a voz neutra, embora um sorriso já estivesse se formando em meus lábios. Foi exatamente como prevíamos. Liguei para ele, me apresentei como proprietário e o informei sobre o aluguel. A reação foi impagável. Seu Alberto fez uma pausa dramática. Primeiro, um silêncio total. Achei que ele tinha desmaiado. Depois ele começou a gaguejar, dizendo que eu estava enganado, que a casa era dele, por direito, herança da falecida esposa. E o que você disse? Eu instiguei, me acomodando melhor na cadeira. Eu disse com toda a calma do mundo. Senhor Gilberto, a sua falecida sogra, Doroteia, foi minha inquilina por 40 anos. O contrato está no nome dela. A casa é minha propriedade desde 1980 e tenho todos os documentos para provar. Como a inquilina original não reside mais no imóvel, o senhor tem duas opções: desocupar em 30 dias ou assinar um novo contrato em seu nome. Eu podia imaginar a cena. Gilberto, o Todo-Poderoso, o novo rei do pedaço, tendo seu mundo virado de cabeça para baixo por um simples telefonema. Mas a melhor parte, Doroteia, a cereja do bolo foi quando informei o novo valor, continuou seu Alberto, claramente se divertindo. Quando eu disse a ele o preço do aluguel, reajustado para o valor de mercado atual, que é quase 4 vezes o que você pagava, ele explodiu. Começou a gritar, me chamou de ladrão, de oportunista, disse que isso era um absurdo, que ele não pagaria. E? Perguntei, ansiosa. E eu respondi, o senhor não precisa pagar se não quiser. O caminhão de despejo pode estar aí no início do próximo mês. Mas escolha a sua. Tenha um bom dia. E desliguei. Eu comecei a rir. Não uma risada alta, mas um riso baixo que vinha do fundo da alma. Era o som da justiça. O som de um castelo de areia sendo levado pela onda. Não demorou muito. 2 horas depois, meu celular começou a tocar incessantemente. Era ele. O nome Gilberto piscava na tela. Recusei a primeira chamada. E a segunda. E a terceira. Na 10ª, eu atendi, colocando o telefone no viva-voz sobre a mesa. "O que você fez?" ele berrou, a voz distorcida pela raiva. Eu permaneci em silêncio por um instante, saboreando seu desespero. "Olá, Gilberto. A que devo a honra?"
Não se faça de idiota, sua velha trambiqueira. Um homem me ligou cobrando um aluguel absurdo. Que história é essa de que a casa é alugada? Você me enganou. Vocês duas me enganaram. A acusação me atingiu, mas não da forma que ele esperava. A menção à minha filha, o ultraje em sua voz por ter sido enganado, só serviu para solidificar minha convicção. Enganou? Repeti. A voz fria como gelo. Eu nunca menti para você, Gilberto. Você que nunca perguntou. Você estava tão ocupado medindo os cômodos, avaliando o terreno, fazendo planos com o que não era seu, que não se deu ao trabalho de perguntar o essencial. Você não amava Lorena. Você amava a ideia de segurança que ela e a casa representavam. Você não foi enganado. Você foi ganancioso. E a ganância cega. Mas e meus planos? E a Andressa? Eu prometi uma vida a ela. Eu não tenho como pagar esse valor. É impossível. Você tem que falar com esse seu amigo, pedir para ele abaixar o preço, fazer alguma coisa. A voz dele passou da raiva para um tom choroso, patético. Era minha vez de rir, e dessa vez eu não me contive. Eu? Fazer alguma coisa? Deixe-me ver se entendi. O homem que me expulsou da minha casa 2 dias depois do enterro da minha única filha, o homem que me disse que a vida continua, enquanto já planejava trazer a amante para dormir na cama da minha menina, agora quer a minha ajuda? Ele ficou mudo. Você me disse para ir embora e eu fui. Continuei, cada palavra precisa e afiada. Você queria a casa, ela está aí. Se quer morar nela, pague o aluguel. Se não pode, vá embora. A escolha é simples. Você não é o dono, Gilberto. Você nunca foi. Você é só mais um inquilino. E o inquilino inadimplente, pelo visto. Agora, se me dá licença, estou ocupada vivendo a minha vida. Afinal, ela continua, não é mesmo? Adeus. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. O silêncio que se seguiu no meu pequeno apartamento foi o som mais doce que eu já ouvi. Nos dias seguintes, o show continuou, com relatos detalhados da minha fiel vizinha Elvira. Ela me contou que viu Gilberto e a tal Andressa discutindo aos gritos no jardim da frente. Ela o chamava de mentiroso, de fracassado. Disse que não ia morar de aluguel e pagar uma fortuna por um caixarão velho. Pegou uma mala e foi embora num táxi, Doroteia. Deixou ele lá, plantado no meio da rua. Uma semana depois, Elvira ligou de novo, a voz vibrando de excitação. Você não vai acreditar. Tem um caminhão de mudanças na frente da casa. Ele está indo embora, Doroteia, sozinho, com uma cara de enterro que, Deus me perdoe, deu até gosto de ver. Naquela noite, depois de desligar o telefone, fiz um chá de camomila, o mesmo que eu estava tomando quando ele me expulsou. Fui até a janela do meu apartamento. Daqui eu não via a minha antiga casa, mas eu a imaginava, vazia, silenciosa, esperando por uma família que a transformasse em um lar de verdade novamente. Seu Alberto me disse que já tinha novos interessados, um casal jovem com filhos pequenos. A vida, de fato, continuava. Olhei para a pequena foto da minha Lorena que eu havia colocado na mesinha de centro. Ela sorria, aquele sorriso banguela de 5 anos, cheio de luz e inocência. Eu não tinha trazido minha filha de volta. A dor da sua ausência seria minha companheira para sempre. Mas eu tinha honrado sua memória. Tinha garantido que o homem que a usou e descartou não se beneficiaria de sua morte. Ele não ficou com um prêmio que tanto cobiçou. Ele não ficou com nada. Ele não queria pagar o aluguel e se sentiu enganado. Mas eu apenas ri na minha nova casa e com as minhas economias. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. A vingança não tinha preenchido o vazio que Lorena deixou, mas tinha limpado o terreno para que eu pudesse, finalmente, começar a plantar minhas próprias flores novamente.